A rotina de um escravo na América do Norte era pesada. Os trabalhos eram intensos, o tratamento era brutal e não havia quase nenhuma perspectiva para que um dia eles conseguissem a tão sonhada liberdade. E foi nessa realidade cruel e impiedosa que uma mulher de 1,50 m se armou apenas com a vontade de Deus e trabalharia dia e noite durante todos os invernos de Maryland para ganhar o nome de o Moisés de seu povo. Essa é a nossa micro-história sobre a heroína da abolição, Harriet Tubman. Araminta Ross nasceu por volta de 1820, numa plantação no condado de Dorchester, em Maryland. Ela era uma dos 9 filhos de Harriet Green e Ben Ross. Sua mãe e seus irmãos eram todos propriedade de uma Mary Broaddus. A pequena Mint, como era chamada, cresceu num ambiente bastante hostil e cruel, sendo forçada a ver sua mãe brigar com sua dona sobre a venda de seus irmãos para outros donos de escravos, e tendo que trabalhar pesado desde os 9 anos. Mint era constantemente emprestada como uma diarista, babá e lenhadora para as famílias das vizinhanças próximas. Mesmo sendo uma criança, Mint não escapava das punições como chicotadas e espancamentos, e foi em sua infância que ela ficou indignada com a realidade da sua condição, sendo forçada a trabalhar e tendo que amadurecer e perder os irmãos para compradores misteriosos. Um de seus trabalhos era acompanhar um tal James Cook e observar as armadilhas de ratos pelos pântanos. Por conta dessa exposição aos ratos e ao pântano, Mint acabou contraindo sarampo e foi devolvida para sua dona. A garota estava muito doente e, não fossem os cuidados de sua mãe, Mint não teria chegado à vida adulta. Araminta teria sua vida mudada repentinamente no meio de sua adolescência. Enquanto ela trabalhava emprestada em outra casa, ela teria sido atingida por um peso de quase 1 quilo por acidente, quando um capataz estava tentando acertar outro escravo que estava tentando fugir. Ela contou que ficou inconsciente e sangrando no chão por várias horas até ser devolvida para a mãe, que novamente cuidou dela. Depois desse incidente, Mint desenvolveu uma espécie de narcolepsia e fortes enxaquecas que aturou pelo resto da vida. Mas talvez o mais interessante desse acidente foi que, depois dele, ela começou a ter visões e sonhos que interpretou como revelações de Deus para ela de que seu povo seria liberto. E Mint, desde então, via a liberdade de seu povo como uma missão dada por Deus a ela. E então ela começou a planejar. O pai de Mint conseguiu uma alforria em 1840 e começou a pagar advogados para reverem a situação de sua família. E junto deles, começou a lutar judicialmente pela liberdade de toda sua família. Quando adulta, ela conheceu um negro livre com o nome de John Tubman, e em homenagem à sua mãe, adotou o nome Harriet Tubman quando se casou com John. Ela temia pela liberdade de seus filhos, que teriam que herdar o status da mãe e não o do pai. Harriet sabia que com a senhora Broaddus lutando contra seus pais na justiça, se ela quisesse a liberdade, ela teria que tomá-la sozinha. Seu marido tentou dissuadi-la da fuga, ao que Harriet respondeu: existem 2 coisas que eu tenho direito nessa terra, a morte e a liberdade. E se eu não tiver uma, eu terei a outra. Assim, Tubman escapou pela primeira vez com seus irmãos Ben e Harry na noite de 17 de setembro de 1849. Ben tinha acabado de se tornar pai e os irmãos estavam preocupados com os capatazes e policiais nas fronteiras da linha de Mason-Dixie, que dividiam os estados entre livres e escravistas. Os 3, então, com medo da perseguição, retornaram naquela noite para a senzala. E Harriet aprendeu uma lição muito importante. Se você fugiu, você tem que ir até o final. Tubman, pouco tempo depois, armou para fugir de sua fazenda. Ela escolheu a sexta, já que ninguém notaria até a segunda e daria bastante tempo para ela escapar. Dessa vez, ela foi sozinha e usando a luz das estrelas como guia para a fuga.
Chegando em Preston, ela descobriu a Sociedade Religiosa dos Amigos, comumente chamada de Quakers, que pregava o pacifismo extremo e tinham muitos de seus membros diretamente envolvidos com a ferrovia clandestina, o que significava que Harriet Tubman seria ajudada até sua eventual liberdade, atravessando o estado do Delaware e seguindo norte para a Pensilvânia. A ferrovia clandestina era uma rede informal de abrigos e condutores que trabalhavam em conjunto e de forma descentralizada para entregar os escravos fugidos para regiões de liberdade. Ela contava com navegadores, donos de carroças e donos de estábulos que normalmente escondiam os negros, lutando contra a lei para que essas pessoas obtivessem a liberdade. Tubman descreveu o sentimento de estar finalmente livre após cruzar a linha de Mason-Dixie para um estado livre. Quando eu vi que havia cruzado a linha, olhei para as minhas mãos para ver se ainda era a mesma pessoa. Havia glória tão grande permeando tudo. O sol veio como ouro através das árvores e sobre os campos, e senti como se estivesse no paraíso. Após conquistar sua liberdade, Tubman tinha um novo objetivo que supostamente Deus lhe enviara: libertar sua família. Mas isso seria um desafio bem mais difícil. Enquanto Tubman juntava dinheiro com seus vários empregos na Filadélfia, a batalha entre os estados do Norte e do Sul aumentava. A luta legislativa já vinha desde a ratificação da Constituição, com os estados do Sul defendendo a posse de escravos como um direito à propriedade. Fato é que, de maneiras legais e ilegais, os estados do Norte pressionavam no Congresso e criavam jurisdições para a proteção de escravos fugidos no Norte. Isso tudo mudou com o Fugitive Slave Act de 1850, que obrigava autoridades e polícias a caçarem escravos fugidos, mesmo em estados livres, o que colocou contra a lei todos os participantes da ferrovia clandestina e obrigou os escravos a fugirem até o Canadá para obter sua liberdade. Tubman percebeu que agora estava muito mais perigoso para resgatar sua família. Não só isso desencorajou vários participantes da ferrovia clandestina, como agora Tubman teria que levar sua família até o Canadá, onde a escravidão já era proibida desde 1833. Mas isso não deteve Tubman, que nem por um segundo duvidou das revelações que Deus dava a respeito da liberdade de seu povo. E assim, ela juntou seu dinheiro e foi ao resgate. Tubman, em dezembro daquele ano, ouviu que uma de suas sobrinhas, junto das filhas, seriam vendidas em Cambridge, Maryland. Ela viajou para Baltimore, onde seu cunhado a escondeu por alguns dias. John Bowley, um negro livre e marido da sobrinha e pai das crianças, teria comprado a própria esposa num leilão, e quando o leiloeiro saiu para jantar, veio a oportunidade. Bowley escondeu sua família num esconderijo até a noite, quando usou apenas uma canoa. Ele remou pela noite uns 60 quilômetros até Baltimore, onde foram conduzidos por Tubman até a Filadélfia. Daquele resgate em diante, ela passaria seus próximos dias juntando dinheiro e contatos para as missões subsequentes. E ela se tornou bem experiente em viajar para Maryland e resgatar escravos, cada vez mais ousada e disposta a pegar mais pessoas por viagem, na missão de salvar toda a sua família. Ou quase toda. Ao entrar em contato com John Tubman, seu marido, ela descobriu que, em menos de um ano, ele já tinha arrumado e casado com outra mulher. Aquilo enfureceu muito Tubman, mas ao invés de se chatear, ela simplesmente abandonou seu marido e continuou sua missão. A jornada pela liberdade era uma coisa extremamente perigosa. Por conta do Fugitive Slave Act, não só ela, como todos os que ela transportava, estavam sendo caçados pela polícia, e por conta das punições da lei, menos brancos no sul e no norte estavam dispostos a fazer vista grossa e se arriscar. Isso forçou ela a ser engenhosa como fazia seus resgates. Via de regra, ela só conduzia no inverno, quando as noites eram, embora mais geladas, mais longas, e muitos ficavam em casa para se proteger do frio. Ela se disfarçava de escrava enquanto nas cidades, e com um bonnet e uma baixa estatura, passava desapercebida
pela maioria dos caçadores de recompensa. Outra coisa que preocupava Tubman eram os raros que se arrependiam. Qualquer um que, por medo de ser pego pela polícia, abandonasse a condução para voltar, arriscava todos os outros, e as rotas e os esconderijos usados. Então, Tubman usava uma pistola para coagir os recém-libertos que, uma vez na condução, eles só param quando forem livres. E por fim, Harriet Tubman era conhecida por usar a voz de Deus. Ela acreditava ouvir a voz de Deus e teve revelações de visões dos caminhos adiante. E viajava na confiança de que Deus protegeria ela. O código que ela desenvolveu na infância para falar com a amiga também foi muito útil para a comunicação com quem ela conduzia, quando era seguro e quando não era seguro sair. Um exemplo famoso era ela cantando a música Go Down Moses, que ela mudava os refrões para sinalizar quando era perigoso para os fugitivos aparecerem e quando era seguro. Seja sorte, experiência ou Deus guiando Tubman, fato é que, nos 11 anos de viagens pelos pântanos de Maryland, ela libertou por volta de 70 pessoas da escravidão, junto do famoso abolicionista Thomas Garrett. E, segundo ela nunca descarrilhou da ferrovia, o que significa que ela nunca perdeu uma pessoa numa viagem. Porém, aquilo ainda era muito pouco para Tubman, e ela sabia que uma ação decisiva e um golpe na instituição em si eram necessários para libertar as pessoas do cativeiro. E foi por volta desse período que Tubman conheceu o inacreditável John Brown. Brown tinha muito em comum com Tubman. Os dois acreditavam que a escravidão era algo fundamentalmente anticristão. Os dois tinham cometido crimes pela causa da abolição e os dois acreditavam estar sendo guiados pessoalmente por Deus através de revelações. Então, quando eles se encontraram, naturalmente eles admiraram um ao outro. Brown revelou a ela que seu plano era incitar uma rebelião geral de escravos. Para isso, ele precisaria do próprio exército privado. E ele entraria em guerra contra os Estados Unidos da América, demandando que negros sejam libertos e que os livres recebam os mesmos direitos dos brancos. Essa segunda parte é crucial para a história, pois uma decisão da Suprema Corte em Dred Scott vs. Stanford teve o entendimento que os direitos da Constituição não podem se aplicar a negros. E essa decisão foi feita como uma forma de ativismo jurídico para jogar panos quentes nas disputas do Norte contra o Sul. General Tubman, então, como Brown chamava ela, ficou encarregada de recrutar ex-escravos para o ataque em Harper's Ferry. E talvez com aquela rebelião, a escravidão deixaria de ser uma realidade nos Estados Unidos. Enquanto Tubman trabalhava para recrutar homens, ela recebeu a notícia que, infelizmente, o ataque de Brown já teria fracassado. E que ele teria sido o primeiro homem da história dos Estados Unidos a ser enforcado por traição em dezembro. E com ele, morreu a esperança de uma insurreição dos escravos. Em 1862, estoura a Guerra Civil Americana, após anos de conflito político e hostilidades entre o Norte e o Sul. De repente, ficou muito perigoso até mesmo para Tubman viajar para Maryland, em suas condições. Tubman, então, se voluntariou para servir em Port Royal como uma enfermeira, e lá ela cuidou de muitos soldados da União, ganhando o status de santa, quando ela era a única enfermeira corajosa o suficiente para tratar soldados com sarampo, graças à sua experiência com a doença na infância. Tubman acabaria liderando um ataque à foz do rio Combahee, tornando-se a primeira mulher negra a liderar um ataque na história dos Estados Unidos. Ela, com esse golpe, acabaria libertando por volta de 750 escravos, que graças à 13ª emenda estavam legalmente livres. Esse evento foi um dos mais marcantes da vida de Tubman. E embora a participação na guerra, Tubman teria que lutar muito na justiça para ser reconhecida como participante em receber uma pensão de soldado, pois ela não foi reconhecida no Congresso nem como espiã, nem como tenente que foi, mas apenas como uma enfermeira. Tubman
possuía uma casa que usava como entreposto para a ferrovia clandestina, em Auburn. Com o fim da escravidão, ela continuou cuidando de quem precisasse em sua casa. Um homem, pelo nome de Nelson Charles Davis, conquistou o coração de Tubman e, apesar de 22 anos mais novo que ela, foi aceito como o novo marido dela. E os dois se casaram em 1872 e adotaram um bebê chamado Gertie. O casamento foi feliz até o ano de 1888, quando Davis morreu de tuberculose. Tubman, após a morte de seu marido, se virou para o ativismo sufragista ao lado de nomes de peso como Susan B. Anthony e Emily Holland. Tubman também doou parte de sua propriedade para a Igreja Episcopal Metodista Africana de Sião, sobre a condição de que se fosse criado um lar para negros, idosos e indigentes. A fundação, para atender os menos afortunados, tinha uma regra que apenas quem pudesse pagar uma taxa de $100, na época um dinheiro absurdo, poderia ser acolhido. E isso indignou bastante Tubman. Harriet Tubman estava chegando ao fim de sua vida, e aquele ferimento que ela sofreu na adolescência já estava cobrando bastante de sua saúde. Ela nunca deixou de ouvir um zumbido no seu cérebro depois daquele dia. Sua saúde foi piorando conforme o tempo seguia, e em 10 de março de 1913, Tubman sucumbiu à pneumonia aos 91 anos de idade. E embora no fim do dia não dê para comparar os 800 homens que ela libertou com os 12 milhões da 13ª emenda, Harriet Tubman, ou Araminta Ross, faz parte de um grupo seleto de heróis silenciosos da história, que, embora não lembrados, certamente fizeram a diferença para as pessoas com quem interagiram. E o legado de ter a coragem de fazer o que ela fez, arriscando a própria vida e liberdade pela vida e liberdade do próximo, com certeza é algo digno de menção, atenção e admiração. E até a próxima.